Bom, eu sou Fabi Andrade, diretora, roteirista, diretora de produção, primeira assistente de direção, produtora executiva, proto-antropóloga, formada em ciências sociais. Eu comecei com áudio na minha vida, assim. Eu comecei fazendo um curso que era oferecido pela USP para escolas públicas da região sul de São Paulo, que era um curso de radialista. Eu acho que nasce ali, eu tinha por volta de uns 12 anos, esse meu desejo de estar perto da comunicação. E eu tinha, desde sempre, um desejo enorme por criar histórias. Eu adoro criar histórias. Eu escrevia crônicas, escrevia histórias, e para dormir eu sempre usei uma técnica, e uso até hoje, que é inventar uma história maluca na minha vida, e aí eu fico contando essa história pra mim mesma até eu dormir. Isso é a maior técnica que eu tenho pra conseguir dormir, enfim. E aí eu comecei a fazer esse curso, eu achei muito interessante essa coisa de conduzir uma narrativa, mesmo que não era visual, era uma narrativa em áudio, assim, de contar a história, de usar a comunicação pra eu poder expandir as minhas ideias, assim. Não que eu tivesse muitas, mas assim, talvez eu tinha muitas, não que eram aproveitáveis, mas tinha muitas ideias. E aí eu comecei a me interessar e ir atrás disso. E aí um dia o meu irmão, ele entrou no grupo de teatro, na época era o diretor Roberto Vignati, assim, e ele apresentou uma peça sobre o Manuel Bandeira do Brasil. E eu fiquei apaixonada por aquilo, assim, eu vi o meu irmão no palco, eu ouvi as histórias do Recife, ouvi a poesia do Manuel Bandeira, e eu achei que aquilo ali tinha uma potência tão grande, tão forte, que aquilo me comoveu, assim, me comoveu como um ser humano. Assim. Até aquele momento, aquilo era diferente de tudo que eu já tinha visto, assim. Eu considero que naquele dia eu me apaixonei pela arte, assim, me apaixonei com a possibilidade de contar histórias através de outros personagens, e aí desde então começou a me surgir uma vontade de fazer cinema, de fazer alguma coisa. Na verdade, naquela época nem tinha se categorizado, não existia essa categoria na minha cabeça, fazer cinema, porque isso não era uma profissão falada na minha casa, ninguém comentava em ser artista, era isso, você vai fazer secretariado, você vai fazer administração, você vai virar professor. Então assim, fazer cinema, virar fotógrafo, artista, isso não era uma possibilidade, nem ser médico, né, nem ser advogado, né? Isso aí, tipo, a gente sempre tinha pra gente outros lugares que a gente poderia chegar, e seria ótimo, né, sabendo que, tipo, no bairro que eu cresci, a maioria dos pais dos meus amigos eram analfabetos, eles não tinham sido nem alfabetizados. Então a arte pertencia a um mundo muito distante. Só que aí eu falei, não, né? Não quis acreditar nisso que me colocaram como possibilidades. E eu falei assim, não, eu quero fazer arte, eu acho que eu vou conseguir fazer isso. E aí eu entrei numa escola pública no Brooklyn, que era um pouco melhor, tinha um pouco mais de estrutura que a escola que eu estudava em Parelheiros. Tinha um anfiteatro abandonado, comecei a tirar pó lá, entrei, invadi, ocupei, falei, vou fundar um grupo de teatro. Aí o professor de história achou um professor de teatro e comecei a fazer teatro. E aí a minha vida era essa, eu estudava durante a semana, final de semana eu também ia pra escola fazer teatro. E eu comecei a ficar apaixonada por isso, assim, né? Eu entrei no curso de secretariado, me destaquei no teatro, no curso de secretariado. No curso de inglês eu me destaquei no teatro, porque assim, eu queria fazer, né? Então onde eu entrava eu queria fazer uma peça. Eu lembro que a primeira peça que eu dirigi foram Os Miseráveis. Fiz uma adaptação de 5 minutos dos Miseráveis. Na época eu fiz a Fantine. E eu lembro que quando eu terminei de fazer a cena, que era a cena que ela cortava os cabelos pra vender, aí quando acenderam as luzes da sala de aula, não era do palco, tava quase todo mundo chorando. E eu falei, caralho, isso tem um poder da porra, eu quero continuar fazendo isso, de alguma forma. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer faculdade de Ciências Sociais. Mas nas ciências sociais, assim, tipo, de alguma forma, eu comecei aí, tipo, eu fazia todas as matérias, todas as disciplinas dentro da arte, dentro da história da arte, era cinema e sociologia, antropologia e cinema, antropologia visual. Aí eu quase me formei numa cineasta antropóloga ou socióloga, sei lá, o que foi aquilo. E, enfim, tô tentando encurtar um pouco a história, porque o audiovisual é realmente antigo na minha vida. E aí me formei, ganhei uma bolsa não, a gente concorreu a um edital do Ministério da Cultura. O nosso grupo foi contemplado, que era um grupo que eu fazia parte com a professora de História da Arte. Fui, então, para Moçambique
E aí eu cheguei em Moçambique e é aquela coisa de novo de ir ao teatro pela primeira vez. Eu nunca vi nada disso. Que era outro país, outras línguas, outro universo. E eu fui com um grupo de artistas, de dançarinos e tudo mais. E aí eu voltei e a ideia era fazer um mestrado sobre essa minha experiência do Mink, porque o Mink estava, inclusive, patrocinando essa nossa experiência como pesquisadores. E aí eu voltei e eu falei, não quero escrever. E eu não consigo trazer o que foi Moçambique, o que foi essa experiência de forma escrita. E aí eu criei, falei, eu quero fazer ciências sociais, eu quero fazer arte, mas eu quero fazer isso na linguagem audiovisual. Como? Não sei. Vou fazer. Arrumei um trabalho como cientista social, que era conferencista, andei por várias quebradas, Grajaú, bababá. E aí no Grajaú eu conheci um mano que chamava Mohamed. Aí eu olhei e falei, esse menino tem cara de cinema. E eu não sabia o que era cara de cinema, mas no meu coração disse que aquele menino tinha cara de cinema, que aquela história tinha cara de cinema. E aí rolou uma oportunidade de um festival na França, sei lá, para filmes etnográficos. E aí eu fui peguei meia dúzia de pessoas e fui fazer um filme sobre o Mohamed, que chama Graja Livre, que é meu primeiro experimento fílmico, que eu falava um pouco sobre o que ele trouxe na Conferência da Juventude, que era que ele gostaria de tirar a polícia da quebrada. E aí depois daquilo, assim, explodiu, assim, eu falei, eu quero fazer isso, foda-se o que eu vou ter que fazer, eu vou fazer isso porque eu amo fazer isso e a minha vida sempre me chamou pra fazer isso. E aí eu aí eu comecei a escrever o roteiro do 25 anos sem asfalto, e aí eu entrei na IC, e aí tranquei porque eu não tinha dinheiro pra pagar, e voltei quando eu ganhei o edital. Foi muito emocionante ser a primeira aluna da IC, da história da IC, a ganhar um edital pra fazer o seu TCC, até porque eu não conseguiria fazer o meu TCC com o meu filme que eu dirigi, que eu escrevi, sem ter um fomento. Eu não tinha um pai, eu não tinha uma mãe que pudesse me patrocinar nesse sentido, embora meu pai e minha mãe me ajudaram muito no 25 anos sem asfalto, mas eu não tinha grana. Então, assim, foi muito foda saber que uma pessoa da quebrada e uma história da quebrada ia ser a primeira a ser contada naquela escola com um edital. Então, assim, isso pra mim foi muito foda, assim, foi tipo, eu vou continuar. E foi isso. E aí a gente fez 25 anos sem asfalto. E aí eu conheci essa galera e aí comecei a trabalhar como diretora de produção, produtora executiva, primeira assistente de direção, diretora, roteirista. Enfim, sobrevivente, né? Trabalhadora e faz o que aparecer, porque não tem como a gente escolher, né? É isso, é uma inserção muito mais lenta e uma inserção muito mais cruel do que para as outras pessoas. A gente não pode parar. A gente não pode parar para ir fazer um curso na Austrália ou parar para fazer um curso em Los Angeles. A gente tem que trabalhar. Eu acho que outros colegas meus trazem isso também. A gente precisa seguir.